Olá, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus receba e ampare a cada um de nós. Neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, no seu final, mais ao seu final, no capítulo 23, cujo título é Moral Estranha, Allan Kardec reuniu aqui algumas passagens retiradas dos evangelistas, cuja leitura causa uma certa perplexidade para aquele que se limita a fazer uma interpretação literal, interpretar ao pé da letra, como se diz. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 14, onde Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus está dizendo com odiar aqui? Mais à frente, em outra passagem, ele diz, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Estranho, porque tudo que nós sempre ouvimos de Jesus foram justamente lições do mais profundo amor. Não apenas dito, ensinado, mas principalmente exemplificado por ele. Acreditava-se que o cúmulo da perfeição, o auge da perfeição, era alguém ser capaz de perdoar o outro, o seu próximo, 7 vezes. Jesus fala, não, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, elevando ainda aquilo que se achava ser a perfeição no patamar mais elevado, nos recomendando alcançar esse nível. Esse mesmo Jesus fala em odiar pai, mãe, irmão, filho. Fala que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada. Por isso, Kardec, no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, se propõe a analisar estas passagens. E dentre elas, analisa uma que nos servirá como tema, como substrato para a palestra da noite. Diz assim, Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, 2 versículos apenas. Lucas aqui retrata uma passagem na qual Jesus disse: ele, Jesus no caso, disse a um outro, a uma outra pessoa, segui-me. E ele, a pessoa a quem Jesus se dirigiu, lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Esta passagem está inserida no capítulo 23, Moral Estranha, porque justamente traz um ensino que soa, numa primeira análise, bastante estranho. Como assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? E outra coisa, Jesus está aqui agindo de uma maneira que, nesta primeira acepção, soa um tanto quanto maldosa até, porque está impedindo um filho de se desincumbir do dever de piedade filial, de sepultar o pai que acabara de falecer, de desencarnar. Será que estas palavras devem ser atribuídas a Jesus no sentido literal ou carecem de uma interpretação? Bem, a doutrina espírita nos ajuda no processo de compreender a extensão dos ensinos de Jesus. Para tentarmos alcançar aqui, durante esta palestra, uma possibilidade de interpretação, uma via possível, há necessidade de partirmos de um questionamento prévio. O que é vida e o que é morte? A pergunta que nós podemos tentar responder. Se cada qual aqui pegasse uma prancheta, papel, caneta e saísse pelas ruas aqui do bairro, indagando para as pessoas que encontrasse na rua, nas casas,
Para o senhor, para a senhora, o que é morte? Muito provavelmente, me atrevo a tentar adivinhar a resposta, muito provavelmente as pessoas diriam: ora, estar morto é quando o corpo não se mexe, o coração não bate, a pessoa não respira, não fala, não interage, portanto, o corpo se deteriora, e isto é estar morto. Bem. Outra pergunta para o senhor ou para a senhora: e o que é estar vivo? É justamente o contrário disso que acabei de dizer. Estar vivo é quando a pessoa consegue se mexer, falar, respirar, o coração está batendo, né? Existe uma atividade biológica, isso é, portanto, estar vivo. Bem, dentro de um conceito eminentemente materialista, estas seriam respostas razoavelmente aceitáveis para o que seja vida e o que seja morte. O materialista é aquele, aliás, que acredita que em si não há nada além do que matéria. E quando acontece a morte física, ou seja, a cessação, o fim da atividade biológica, isso importa dizer que tudo se acaba. O corpo, que é composto de matéria, entra por força das leis da natureza num ciclo de decomposição para que seus elementos voltem à natureza e possam ser reaproveitados por outros corpos e organismos. Para o materialista, portanto, a morte é o fim de tudo. Mas para todo aquele que crê que em si existe algo além do corpo material e que sobrevive, inclusive, à destruição do corpo material, nós podemos dizer que esse alguém é, por definição, um espiritualista. Evidentemente que dentre os espiritualistas, há pessoas que entendem de um jeito, outras de outro jeito, como seja esta continuidade, como se dê esse processo, em que condições isso se dá. Os católicos, por exemplo, têm uma maneira de ver isto. Os espíritas têm a sua maneira de enxergar, os budistas, os muçulmanos, enfim, todos aqueles que acreditam que de algum modo a vida continua, procuram trazer explicações de como seja esse processo. Mas o importante para a palestra de hoje é que, para aquele que acredita que há algo em si que sobrevive à vida do corpo, os conceitos de vida e morte ganham outro sentido. Porque estar vivo passa a ser outra coisa, não simplesmente o ato material de estar aqui neste mundo. Isto, como acontece conosco nesse instante, é algo, portanto, temporário, passageiro, transitório. Estamos aqui agora, estamos aqui já por algumas décadas, continuaremos por mais algum tempo que não sabemos de quanto é, pode ser desde alguns minutos até ainda muitas décadas, não sabemos. Mas o fato é que chegará um momento em que o nosso corpo físico, pelas mais variadas razões, uma doença, um acidente, fará com que este corpo não tenha mais condições de sustentar a vida orgânica. O corpo, portanto, se destruirá. É pó e ao pó retornará, como diz poeticamente o livro do Gênesis, lá no Antigo Testamento. Mas nós não somos um corpo, nós apenas usamos um corpo por um certo período de tempo. O corpo se destrói, o corpo se decompõe, mas nós continuamos existindo. Afinal, nós somos espíritos. Este é um grande ensinamento da doutrina espírita e que nos faz ver, portanto, a vida de uma maneira muito mais ampla. Vida não é só esse momento temporário, fugidio, para alguns muito breve, inclusive, que se passa aqui sobre a Terra. Nós, como espíritos, continuamos, portanto, a viver, porque a vida faz parte do nosso patrimônio. Nós, a partir do instante em que somos criados por Deus, continuamos a vida de maneira eterna, de maneira que não tenha um fim. Muito bem.
Morte, para aquele que assim entende, perde o sentido. Morte apenas é, então, a separação do espírito com o corpo que animava por alguns anos aqui nesta terra. Isto é vida, isto é morte, de acordo com a doutrina espírita. A partir desse sentido, nos cabe aqui, apenas para ilustrar também e facilitar o desdobramento do raciocínio, imaginarmos o seguinte: o que é dormir? Bem, dormir, né, todos sabemos, é quando o corpo está relaxado, os olhos fechados, né, a nossa atividade biológica, ela cai o seu ritmo, né, alguns até têm sonhos, alguns roncam até. Isso é estar dormindo. Muito bem. É o momento em que o corpo recupera as suas forças, a sua energia. É um período de pausa, de descanso. Isso é estar dormindo. Mas, figuradamente, vejam que coisa interessante. Figuradamente, nós poderíamos dizer que uma pessoa pode dormir, inclusive, acordada. Existe até um ditado popular para isso. Há pessoas que dizem assim: tal pessoa dormiu no ponto. É uma expressão. Será que a pessoa que assim se refere a outrem está dizendo que, de fato, ele estava, sei lá, em um ponto de ônibus, com o seu travesseirinho deitado, dormindo? É neste sentido que é aplicado o ditado? Não. Esse ditado se aplica àquele que perdeu uma oportunidade que passou diante de si. Recebeu uma determinada proposta de emprego, né, uma possibilidade aqui, ficou na dúvida se aceitava ou não, e aquela oportunidade acabou seguindo, outro acabou ocupando aquela vaga, e no final ele percebe que perdeu uma ótima oportunidade. Então este dormiu no ponto. Isto é numa linguagem, portanto, figurada, não é? Nós poderíamos agora voltar àquela passagem e olharmos a passagem no seu sentido figurado. Olharmos a passagem não no seu sentido, na sua acepção literal. Ora, em primeiro lugar, diz assim a passagem, que Jesus dirige-se a alguém ali na multidão e o chama para segui-lo. Por que será que Jesus chamou alguém para segui-lo? Nós sabemos que ele, dentro ali da sua atividade aqui na Terra, dentre aquele período seu ativo de levar a boa nova, ele reuniu um grupo de seguidores diretos. Era seguido por muitas pessoas, mas um grupo mais íntimo, mais próximo, que o acompanhava na sua peregrinação de aldeia a aldeia. E ele convida alguém para integrar aquele grupo que estava ali em formação. Por que chamou? Chamou porque identificava naquela pessoa alguém que já estava em condições de compreender o real sentido da vida, que já estava em condições de compreender que a vida não é apenas esse dia a dia pelo qual nós vamos passando, que a vida é muito mais. Nós somos espíritos, a vida, portanto, continua. Nós não devemos nos preocupar, portanto, naquela ânsia de acumular tesouros aqui na Terra, porque isso é passageiro, nós não conseguiremos levá-lo depois que tivermos que deixar o corpo físico. Então devemos nos preocupar em essência, porque isso é mais importante, em termos um tesouro na pátria espiritual. E esta pessoa já tinha condições de compreender esta realidade. Por isso Jesus o chama. E continua aqui o texto dizendo, e ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me antes, significa que ele aceita o convite. Claro, quero seguir, vou seguir, mas antes de efetivamente segui-lo, eu preciso me desincumbir de um dever. Fiquei sabendo agora que meu pai faleceu, eu preciso ir lá para sepultá-lo. Mas eu quero te seguir, apenas preciso me desincumbir desse dever filial. Preciso dar sepultura ao corpo que animou o espírito do meu pai. Um pedido cá entre nós altamente, perfeitamente compreensível. Aqui entre nós, por certo, não há criaturas angélicas. Eu não estou vendo nenhum anjinho aqui. Embora sempre diga, vocês enganam muito bem. Porque olhando daqui, vejo feições assim calmas,
tranquilas. Imagino aqui que todo mundo seja assim às 24 horas do dia, né? Ou não é? É, né? É, tá. Eu finjo que acredito e vocês acreditem de mim a mesma coisa, por favor. Nós não somos anjos, somos espíritos em evolução. Somos criaturas que carregam dentro de si ainda muitas imperfeições, claro, mas sendo ainda criaturas, portanto, falíveis, que erram. Imagine a seguinte situação. Por condições sociais quaisquer da vida, você tem um empregado na sua empresa, na sua casa, você é o patrão de alguém que lhe presta serviços. E o seu empregado chega para você e diz o seguinte: olha, acabei de receber um telefonema aqui, uma notícia que me deixou muito triste. Meu pai acabou de falecer. Eu preciso sair do trabalho para providenciar velório, sepultamento. Quem de nós aqui dirá: não senhor, não senhora, vai ficar trabalhando? Quem de nós teria coração tão endurecido num momento como esse de negar que o nosso empregado fosse atender ali a essas necessidades? Acredito que nenhum de nós agiria de uma maneira tão dura assim. E por que nós iríamos acreditar que Jesus tivesse agido da mesma maneira? Não faz sentido, portanto, né? Não faz sentido, portanto. Mas Jesus aproveita esta ocasião, como muitas outras, para ensinar, para transmitir uma lição, para transmitir algo para a nossa reflexão. Há aquele pedido da pessoa, né, dizendo: Jesus, muito obrigado, quero segui-lo, mas permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus dá um ensinamento: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Literalmente, já vimos, não faz sentido. Se morto for aquele que não se move, aquele que está sem a vida orgânica, portanto, ele morto não conseguirá sepultar um outro morto, porque como é que ele vai fazer isso? Não dá, ele está morto, está sem atividade, então óbvio que está descartada a interpretação literal. Mas aí vem aquela linguagem figurada de que falava há pouco, daquele que dorme no ponto. Morto é todo aquele que, embora transitando pelo mundo, aquele que, embora perambulando, andando, falando, comendo, agindo, não se dá conta de quem é. Não se reconhece como um espírito imortal. Não consegue entender qual é o seu papel nesta existência, o porquê estar aqui, para que serve esta oportunidade da vida física. Este está morto. Vivo, poderíamos dizer então figuradamente, é aquele que compreende o porquê está aqui, que se reconhece como um espírito. A doutrina espírita, ela procura nos ajudar nessas reflexões. O porquê estamos aqui? Por que nasci em determinado contexto sociofamiliar? Por que certos acontecimentos vêm na minha vida com recorrência? Por que aconteceu isto na minha vida? A doutrina espírita procura trazer reflexões a essas indagações que nós muitas vezes fazemos durante a vida. E a doutrina espírita nos fala de uma maneira muito resumida aqui da minha parte, dizendo que a importância de estarmos aqui é aprendermos a amar. Não há outra razão. Ninguém reencarna para ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma consequência de estar aqui. Pode ser inclusive uma prova pela qual a pessoa deve passar. Mas ninguém vem com a finalidade exclusiva de ganhar dinheiro, ou de ficar famoso, ou de conquistar um determinado título. Isto tudo poderá acontecer como consequência dos atos desta vida, como necessidades pessoais de aprendizado. Isso tudo poderá acontecer, como também poderá acontecer a doença, poderá acontecer o desemprego, poderá acontecer situações em que a pessoa se vê naquele instante numa posição muito difícil, mas que trazem embutida em si este papel de aprendizado. A vida é, meus irmãos, minhas irmãs, como se fosse uma grande escola.
E nós temos muito a aprender. O problema é que a quantidade de coisas a serem aprendidas é tamanha que uma existência só é impossível. Nós precisamos retornar à vida física em muitas outras etapas, em muitas outras jornadas, para que em cada uma delas possamos ir evoluindo um pouquinho. Há encarnações, entretanto, em que, por deliberação própria, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós patinamos. Nós não saímos do lugar, não conseguimos evoluir, perdemos uma oportunidade, dormimos no ponto de uma existência inteira. Há outras em que progredimos porque nos dispusemos a isso, trabalhamos para isso. Então aqui estamos sempre para aprender. E tal qual se dá numa escola, o aprendizado ele vem gradualmente. Quando a criança vai para a escola, é matriculada e começa a ter as primeiras noções de matemática, é difícil para a criança desenvolver o raciocínio abstrato. Ela mentalmente não consegue somar 2 mais 2. É necessário que primeiro seja materializado diante dela as quantidades, para que ela tenha noção concreta do que seja a quantidade. Coloca-se ali 2 palitinhos de um lado, 2 palitinhos de outro. Ela já aprendeu a contar, então ela vai contando quantos palitinhos tem sobre a mesa e percebe que se juntar 2 palitinhos mais 2 palitinhos, ela terá então um total de 4 palitos. Então, através desta maneira mais concreta, ela começa a desenvolver um raciocínio abstrato. Chega, é lógico, o momento em que ela não precisará mais dos palitos. Ela mentalmente já consegue somar 2 e 2, 4, 3 e 2, 5. Ela começa a ir ampliando cada vez mais a sua capacidade a ponto de, um dia, ser capaz de desenvolver cálculos altamente complexos. E é a mesma criança que começou lá atrás precisando de palitinhos para somar 2 e 2. A vida é assim também. Nós vamos passando pelas experiências de acordo com a nossa capacidade de ir assimilando aquele aprendizado. E esse aprendizado nos leva a quê? A desenvolver em nós a nossa verdadeira vocação enquanto espíritos, que é amar. Todo aquele, portanto, que está nesta vida preocupado consigo mesmo, mas também com o próximo, procurando amar o próximo com quem ele se relaciona, esse está vivo. E quando fala amar o próximo, entendam esse amar da maneira mais ampla possível. Amar a esposa e o esposo, claro que sim, os filhos e filhas, mas também o vizinho, mas também um colega de trabalho, mas também aquele que divide o trânsito com você pelas ruas da cidade. Tudo isso são níveis de amor, são níveis de doação nossa para com o próximo. O respeito para com a individualidade alheia, o respeito pela diversidade, pela maneira do outro entender a vida. Tudo isso demonstra notas de amor que a criatura vai angariando ao longo do tempo. E é para isso que estamos aqui. Mas há aqueles que, na contramão de tudo isso que tenho dito, estão mortos, embora andem, embora comam, embora falem, embora dirijam, estão mortos. Mortos porque abafados dentro de si próprios. Envolvidos num egoísmo tão forte, tão marcante, que as impede de enxergar o outro, de respeitar o próximo. Estão vivendo a vida física, mas, simbolicamente falando, para a vida espiritual, estão mortos. E passam assim dias, meses, anos, décadas e, quem sabe, até a existência inteira. Que decepção deve ser para qualquer um de nós que, ao retornar à pátria espiritual, a vida continua, o corpo é destruído, mas nós espíritos continuamos existindo. A morte nos libera do corpo físico, mas continuamos existindo. E quando, nesse processo de continuidade da vida, vamos fazer um balanço da nossa encarnação que vimos de deixar e chegamos à infeliz conclusão de que passamos aqui nesta terra, 90, 100 anos, mais se quiserem, mas não aproveitamos de nada. Décadas perdidas. Décadas na qual nos julgávamos vivos e estávamos mortos.
Precisamos, portanto, fazer essa reflexão. Estamos vivos ou mortos? Uma reflexão íntima de cada um que precisamos fazer. Se por um acaso, nesta reflexão, nos identificarmos como mortos, está na hora, portanto, de acordar, de despertar. Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Na carta que Paulo encaminha à comunidade de Éfeso, ele diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Ele estava fazendo esse discurso ali para aqueles que estavam sepultados em um cemitério. Levanta, vocês estão mortos aí. Não, isso é para todos nós. Nós que estamos mortos neste sentido figurado, de estarmos passando pela vida sem dela retirarmos o aprendizado que viemos buscar. Está na hora de despertar, de acordar dentre os mortos. E quem tem essa capacidade é o Cristo. Mas não esperemos milagres, não esperemos que Jesus se materialize na frente de alguém e fale: vamos acordar, chega de inércia, chega de sono, desperta. Não, não é assim. Jesus não age dessa maneira. Isso parte da criatura, parte de cada um de nós. Permitam-me, para exemplificar isso que acabo de dizer, ler uma pequena passagem que Kardec também retrata aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Uma passagem curta retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele, Jesus, foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus no caso, veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Esta passagem acho muito interessante, porque ela retrata isso, um homem que estava morto e passou a viver. Mas não porque Jesus o chacoalhou, porque ele próprio se deu conta disso. Zaqueu era publicano. Publicano era, desde os tempos da antiga Roma, o funcionário que coletava impostos. E assim como nos dias de hoje, muitos reclamam do leão, que aqui no Brasil é o mascote da Receita Federal, que cobra os impostos, àquele tempo de Jesus, já recuado 2000 anos na história, também havia cobrança de impostos. E as pessoas não gostavam de pagar os impostos. Então os publicanos eram submetidos a situações bastante perigosas no desempenho da atividade deles. Daí que muitos deles, para fazer frente a esses riscos que corriam, acabavam embolsando parte do dinheiro. Isso também não é novidade, não é coisa de hoje, é coisa já de muito tempo. E muitos ficavam ricos por conta desse tipo de ação. E eles, naturalmente, eram pessoas muito mal vistas. A época de Jesus, há 2000 anos atrás, a época em que se passa esse episódio, toda aquela região que hoje conhecemos como Oriente Médio, onde hoje está ali Israel, Jordânia, faixa de Gaza, toda aquela parte ali estava dominada militarmente pelo Império Romano. Roma era uma tropa de ocupação, um exército invasor que dominava a região.
E os judeus não gostavam de pagar impostos. Primeiro, porque entendiam que isso era contra a lei de Deus. Segundo, porque o imposto recolhido ia para alimentar e sustentar o exército que ocupava a terra deles. Então, uma segunda razão. E terceira razão, que os publicanos, que eram os coletores de impostos, agiam desta maneira criminosa, apropriavam-se, arrochavam o dinheiro alheio e ficavam com parte dele para si próprios. Os judeus levavam a ojeriza aos publicanos a tamanho grau que um judeu que fosse um seguidor da lei mosaica não podia ter relações sociais com um publicano. Se tocasse um publicano, ele, judeu, seria tido como alguém impuro, teria que passar por rituais de purificação, porque o ato de tocar o publicano seria o suficiente para contaminá-lo com a impureza daquele publicano. Então, aí já dá para ter uma noção do panorama. E Zaqueu era publicano e mais, era o chefe dos publicanos em Jericó, cidade próxima a Jerusalém, onde Jesus estava passando. As notícias a respeito de Jesus já tinham corrido largas distâncias, né? Não tinha internet, jornais, rádio, televisão, WhatsApp, mas as notícias corriam também. Jesus já era alguém conhecido, as histórias, os ensinos dele corriam. Muito bem. Fica Zaqueu sabendo que Jesus, a quem tanto ele queria conhecer, estava na cidade. E ele vai tentar ver, só que tem um problema. Zaqueu era de estatura baixa. E aquela multidão que cercava Jesus, aquele tumulto todo, porque muitas pessoas também queriam ver Jesus, cercavam Jesus e ele não conseguia vê-lo. Devia pular daqui, pular de lá, mas não conseguia enxergar Jesus, o coitado. Aí ele começa a observar o deslocamento daquela massa, daquela turba. E aí ele vê o caminho que está sendo feito, se adianta e sobe num sicômoro. É uma árvore comum naquela região, conhecida também como figueira brava. Sobe na árvore para ver Jesus. Ele há de passar aqui, daqui de cima agora eu vejo, quero ver. Quando Jesus passa, eis a surpresa, o coitado deve ter se segurado, porque senão cairia da árvore, né? Jesus para, olha para cima e fala: Zaqueu, apressa-te em descer, porque hoje eu quero ficar hospedado na tua casa. O coitado deve ter levado um susto, porque ele não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia como conhece a cada um de nós. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele conhece a cada um de nós. Zaqueu desce com muita alegria e recebe Jesus na casa dele. E a massa, e a multidão, começou aquele burburinho, porque Jesus, que eles acreditavam ali, tinham recebido, né, como filho de Deus. O quê? Este daí, o filho de Deus, vai na casa do publicano, uma pessoa de má vida, começou aquele falatório. E aí, um parênteses, como nós damos valor ao falatório? Não é o caso de Jesus, claro, né? Ele, né, não estava se importando com o que as pessoas estavam pensando, deixando de pensar, falando ou deixando de falar. Ele foi. Mas e nós nessa situação? Será que iríamos? Será que nós teríamos coragem de receber em nossa casa alguém que toda a vizinhança reputa como sendo alguém de má vida? É uma situação, porque nós nos importamos tanto com aquilo que as pessoas falam, não é? Nos importamos, damos tanto valor à palavra alheia. Aliás, só mais um parênteses aqui, eu sou cheio dos parênteses, né? Há uma história, lógico, figurada, não levem ao pé da letra, que fala sobre o mito de Adão e Eva. Isso cabe até em outra palestra, a doutrina espírita entende de outra maneira, não existiu propriamente um Adão e uma Eva, como figuradamente se ensina nas páginas ali da Bíblia, não naquele sentido, mas o fato é, na lição bíblica nós sabemos, né, e a história depois um pouco mudada, diz que uma serpente tentou Eva oferecendo a ela uma fruta, que era a fruta da árvore da vida, do conhecimento, e esse animal seria uma serpente que tentou a Eva e a fruta seria uma maçã, né? Mas diz a história que não foi fácil convencer Eva. Não foi fácil não. A serpente chegou e falou assim: Eva, coma esta maçã. Se você fizer isto, você será como os anjos. A Eva: não, eu não quero ser anjo. Tá bom assim. A serpente insistiu mais uma vez: não, você não está entendendo, Eva. Coma, porque se você comer, você será como Deus. Saberá de tudo.
Eva replicou: eu não quero ser como Deus, estou feliz assim. Não insista, não quero comer a maçã. A serpente já estava desistindo, mas astuta, tentou mais uma vez: Eva, coma a maçã, isso ajuda a emagrecer. Aí ela comeu. Então veja, como que às vezes as palavras nos seduzem, as palavras nos seduzem a fazer algumas coisas e o medo dos comentários das palavras nos impedem de fazer outras. Jesus não se ligava a esse tipo de situação e foi ter com Zaqueu. Mas observem a passagem porque ela é muito interessante. Jesus estando lá na casa de Zaqueu, é Zaqueu que vai até ele, apresenta-se diante de Jesus e diz: Jesus, se eu prejudiquei alguém, eu restituo em 4 vezes aquilo que eu eventualmente tenha prejudicado e dou a metade dos meus bens aos pobres. Detalhe, alguém notou, percebeu, viu, já leu que Jesus encostou Zaqueu na parede e cobrou dele essas atitudes? Aqui no texto, Jesus não falou nada para Zaqueu. Jesus não exigiu, Jesus não ameaçou, Jesus não fez nada para que Zaqueu tomasse essa atitude. Essa atitude partiu espontaneamente do próprio Zaqueu. Por isso, ela simboliza o que estamos dizendo. Zaqueu era alguém que vivia na vida morto. Mas quando encontrou Jesus, despertou. Passou a viver. Por isso Jesus diz: hoje entrou nesta casa, e não imagine em casa como sendo as paredes ali não. A casa é o Espírito. Entrou nesta casa a salvação, porque este também é filho de Deus. Mas foi porque ele próprio, Zaqueu, se descobriu filho de Deus e se propôs a se renovar. Quando Zaqueu estava ali, no meio da multidão, tentando ver Jesus, ele não conseguiu. O que ele fez? Ele agiu. Ele foi e subiu num sicômoro, numa árvore. Esse ato de subir, né, é um gesto material, mas que traduz um simbolizado forte espiritual. Para ver Jesus, ele não se contentou de ficar no plano da terra, ele se elevou para ver Jesus. Nós, comumente, ficamos acomodados, esperando que Jesus venha até nós. Marque hora, dia, tudo certinho para nós atendermos a Ele. Ficamos acomodados, esperando o dia que Jesus virá. Não, é o contrário. Zaqueu vai e nos dá o exemplo disso, porque ele vai e sobe, se eleva. Aí um simbolizado. Nós precisamos também nos elevar, não nos contentarmos com o nível em que estamos, fazermos algo além, irmos mais. Porque nós somos criaturas que não somos vocacionados à morte, mas à vida. Vamos viver, portanto, viver sinônimo aqui de amar. Na passagem que estamos comentando, Jesus, quando conversava com aquela pessoa e diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele ainda acrescenta mais: mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Então poderíamos, para encerrar e finalizar aqui nesses minutos finais, tentar trazer como hipótese a nossa reflexão. Não sou o Senhor da verdade, é que trago uma visão, uma possibilidade de interpretação à luz do conhecimento espírita. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Significa que devemos deixar àquelas pessoas que ainda não despertaram para a vida, que transitam pelo mundo, mas mortas para as realidades espirituais, os cuidados de lidarem com as coisas materiais puramente. Mas a todo aquele que já despertou, que já vive a vida do Espírito, que compreende a sua real existência, este deve ir anunciar o reino de Deus, até porque é assim que nós vamos despertar também os outros irmãos que estão dormindo. Então, anunciar o reino de Deus não significa tão simplesmente pegar o microfone e sair pelas ruas. Não, é tratar bem o próximo. É procurar ser gentil, educado,
respeitador, cumpridor dos seus deveres. Tudo isso são pequenas parcelas que demonstram o quão vivo estamos. Devemos amar aqueles que convivem conosco, e a convivência nem sempre é fácil. Eu não sou perfeito, o outro também não é perfeito. Isso causa um entrechoque de imperfeições, que muitas vezes traz dor. Mas vamos ficar ligados à dor ou à felicidade? Vamos perdoar, vamos relevar, vamos tentar de novo, vamos além, porque nós estamos vivos. Nós estamos no caminho de evolução que nos é compatível. Vamos deixar àqueles que ainda não acordaram para essa realidade os cuidados do mundo. Quanto a nós, vamos viver no mundo, usar do mundo porque aqui estamos e precisamos dele, mas não como mortos, mas como vivos, anunciando com cada uma das nossas ações que estamos vivos, que somos filhos de Deus e que estamos aqui para acordar aqueles que ainda estão dormindo. Que Jesus, o Mestre de todos nós, nos abençoe. Muito obrigado.